capítulo 1, dos versos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos mais uma vez. Bendito Senhor, muito obrigado, nós te louvamos nesta manhã, porque, ó Deus, podemos neste dia que o Senhor fez, separado, ó Pai, para adoração a Ti, podemos relembrar, ó Deus, e anunciar a obra extraordinária, maravilhosa do Senhor em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo e cada um de nós, ó Deus, que o Senhor nos tem feito crer no nome do Teu Filho Jesus, para que pudéssemos desfrutar de comunhão contigo. Ó Deus, te louvamos porque Natal é isso. Natal não está, ó Deus, limitado e circunscrito a uma data, a um dia, mas todos os dias da nossa vida, ó Deus, são dias em que nós devemos celebrar o nascimento do Teu Filho e também o sacrifício dele para nos salvar. E nesta manhã, não diferente dos outros dias, ó Deus, fazemos isso. E te adoramos, ó Pai, porque o Senhor nos tem amado de forma tão extraordinária e tão profunda, que o Senhor foi capaz de entregar o Seu Filho para nos salvar. Ajuda-nos, ó Deus, a considerar então, ó Pai, na perspectiva do Senhor e da Tua Palavra, o que o Natal foi, ó Deus, e continua sendo para o Senhor, para a Trindade, para o Teu Filho Jesus, com os quais, ó Deus, nós devemos aprender, para sabermos, ó Deus, o que realmente significa este Natal, que comemoramos nesta data, ó Deus. Assim, ó Pai, pedimos a iluminação do Teu Espírito e a direção dEle, bem como, ó Deus, o quebrantamento em nosso coração, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, de implantar em nós a Tua Palavra, para entendermos aquilo que acabamos de ler, e aquilo que buscamos conhecer, naquilo que o Senhor revelou a nós, nas Escrituras. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos desde o início do mês falando sobre o que é o Natal, o que significa o Natal, e nós aproveitamos muitas visões que nós encontramos nos evangelhos, que foram registrados por estes homens inspirados por Deus, a respeito de como essa data foi para alguns personagens especiais. Nós começamos falando sobre José e Maria, o que significou o nascimento de Jesus para eles, um grande milagre, algo sobrenatural principalmente, uma grande alegria, um grande privilégio, mas também uma grande luta e um grande perigo. Depois nós falamos sobre o Natal para os pastores, aqueles que foram surpreendidos por anjos, e esses pastores entenderam que o Natal era o cumprimento de uma grande profecia, era o cumprimento da profecia de um Messias, um Salvador, que é Cristo o Senhor, que viria para salvar os homens, para promover a paz entre homens e Deus, pela sua própria mediação e pelo seu sacrifício. E então, Natal também para esses pastores é tempo de proclamação, de anunciação e de louvor a Deus. Nós vimos no domingo passado sobre o Natal para os sábios do Oriente, para aqueles magos, aqueles homens misteriosos que vieram do Oriente, provavelmente porque aprenderam de algum judeu que tenha ficado por lá, escravo, exilado, há 600 anos antes do nascimento de Jesus, e eles também esperavam, eles tinham expectativa sobre a vinda do Filho de Deus, desse ungido do Senhor,
E quando eles perceberam isso, eles foram dirigidos pelo Espírito do Senhor até o lugar onde Jesus estava, e eles adoraram o Senhor Jesus, presentearam o Senhor Jesus e demonstraram o que era aquela data e aquele nascimento para eles. Eles reconheceram então que aquilo ali era a consumação de uma profecia antiga, de um plano de Deus. Eles reconheceram que aquele bebê era não apenas uma resposta a todas aquelas profecias, mas ele nasceu para ser rei, ele nasceu para ser profeta, ele nasceu para ser sacerdote. Eles ofereceram presentes compatíveis com aquilo que Jesus haveria de realizar no seu ministério terreno. Não apenas isso, mas aqueles sábios nos ensinaram que Natal é tempo de oferecer ao Senhor o que nós temos de melhor, é tempo de buscar a Deus e ofertar a Ele o melhor da vida de cada um de nós. Natal é tempo de adoração ao Senhor, que é dono da nossa vida, que nos fez e que tem abençoado a nossa existência, especialmente com esta grandiosa salvação. E hoje eu quero concluir essa abordagem que nós fizemos sobre o que é o Natal, observando agora aquilo que os nossos autores bíblicos revelam sobre o que é o Natal para Jesus Cristo, o próprio Senhor do Natal. Natal, nós já ouvimos, esta palavra significa nascimento. E o que é então este próprio nascimento para aquele que nasceu, para Jesus Cristo? Nós vivemos numa sociedade que adora a infância, cultua a infância. E então, nessa sociedade, as pessoas têm pouca disposição para encarar Jesus adulto, Jesus o profeta, Jesus o sacerdote, Jesus o rei. Mas parece que nessa época do ano todo mundo gosta de enaltecer a figura de entre aspas, menino Jesus. E então todos falam sobre este menino Jesus, mas não param para pensar que ele cresceu e que ele trouxe uma mensagem, que ele agiu, que ele falou e que ele fez. E o que é mais importante para nós não é tão somente aquele nascimento, e tentar entender o que foi aquele nascimento para Jesus seria impossível se nós não analisássemos Jesus adulto, e se nós não aproveitássemos as palavras dos apóstolos que conviveram com Jesus adulto, para entendermos então o que significou esta vinda ao mundo, este nascimento para o próprio Filho de Deus. E nós podemos aprender isso com evangelistas como João, podemos aprender isso com o apóstolo Paulo, e eu quero citar alguns textos deles para nós. Especialmente o que nós escolhemos hoje é o texto do Evangelho de João. O Evangelho de João, diferente dos outros 3 primeiros evangelhos, ele foi escrito pelo menos 30 anos depois daqueles 3 primeiros. Por quê? Porque João, ele demonstra na maneira como ele escreveu, que ele não toma o mesmo caminho que os outros evangelistas tomaram. Os outros evangelistas, eles tentam narrar todos os eventos de Jesus e tentam fazer isso de forma cronológica. João não tenta narrar todos os eventos a respeito da vida, do nascimento, da vida adulta e do sacrifício de Jesus, mas ele vai selecionar questões importantes sobre a vida de Jesus. Ele não vai escrever iniciando no nascimento como os outros evangelistas fazem, mas ele vai escrever começando lá em Gênesis. Ele faz um resumo da obra de Cristo Jesus, olhando pelas páginas do Antigo Testamento, aquilo que foi anunciado a respeito de Jesus, aquilo que Jesus realmente é, e então ele vai concluir neste evangelho mostrando que com a encarnação de Cristo, tudo aquilo que foi anunciado, que já havia sido revelado, agora se torna real na vida de Jesus, e depois disso, então, ele consuma essa obra, e João vai gastar metade deste evangelho inteiro para contar uma semana, que é a semana da paixão de Cristo. Bom, o que João faz? João mostra Jesus, não apenas naquele instante de nascimento e os personagens em torno dele, mas João mostra Jesus a respeito daquilo que ele cria sobre Jesus. Ele tinha convicção que Jesus era o Criador. Por isso ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Por isso ele diz que tudo que foi feito por meio dele. E nós estudamos, estão aqui os
os alunos da classe de catecúmenos, quando nós estudamos sobre a Trindade, o que nós aprendemos, por exemplo, é que dentro da Trindade não há diferença em essência, em atributo de uma pessoa da Trindade para outra. Mas existe diferença sim em funções, em atividades, em economia, o que cada um deles faz. Nós aprendemos que o Pai é o responsável por decretar e planejar todas as coisas desde o princípio, antes da fundação do mundo, tudo já estava decretado e tudo já estava absolutamente resolvido pelo nosso Deus. Mas o Senhor Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, ele tem uma outra função, e a função dele é agir, é comunicar. Por isso ele é chamado por João aqui de o Verbo, porque os verbos eles fazem isso, eles comunicam uma ação, e essas duas palavras, comunicação e ação, estão diretamente associadas com Jesus, porque é isso que Jesus faz. E então, desde o princípio, quando nós encontramos Deus criando lá em Gênesis, quem era a pessoa da Trindade que estava criando? Era a segunda pessoa, era Jesus Cristo. Quem é que estava revelando estas coisas em todo o Antigo Testamento, falando com os profetas, falando com os sacerdotes, anunciando a sua vinda? Quem é que estava falando? O próprio Senhor Jesus. Nós temos vários exemplos no Antigo Testamento de teofanias, de cristofanias, que são manifestações visuais do próprio Senhor Jesus, antes mesmo de ter se encarnado. E João pega isso para mostrar então que Jesus está presente em todas as páginas do Antigo Testamento, como está nas páginas do Novo Testamento. E João está escrevendo este evangelho para uma igreja que estava no final do primeiro século e que parece que a pujança da fé cristã estava esvanecendo, estava num declínio. As pessoas estavam cansadas pelas perseguições que sofriam, pelas dificuldades que passavam, e estava acontecendo o esmaecimento da fé. E nesse momento então, João, para reavivar a fé daquelas igrejas, e no final do primeiro século, ele vai de forma empolgante falar sobre Jesus e sobre o que ele fez. E quando João faz isso, João demonstra para nós, como alguém que conviveu e teve uma amizade profunda, um amigo íntimo de Jesus, o que foi então esta obra, o nascimento dele, a vida dele, o sacrifício dele. João, com uma ótica muito pessoal, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai nos mostrar, entre outras coisas, o que foi o Natal para Jesus, ou o que foi esse nascimento para Jesus Cristo. Não para José e Maria, não para os pastores, não para os sábios, mas para Jesus. O que foi isso? Nós vamos observar, lendo aqui as palavras de João, nós vamos observar em primeiro lugar que o Natal, o nascimento de Jesus, significa para o próprio Senhor Jesus humilhação, a humilhação do Criador e Redentor. O nascimento de Jesus é isso. Vejam só, João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Aí no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem criou todas as coisas, inclusive o homem de carne e osso? Fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Quem fez isso? Foi o próprio Senhor Jesus. O próprio Criador que formou o solo, que formou a terra, tomou uma porção dessa terra e criou o homem. E chega num determinado momento da história que este Cristo, que existia na forma de Deus, nas regiões celestes, ele assume forma de homem. E isso é uma grande humilhação. Falando do Criador do universo, deixar a sua glória e assumir a forma de homem é uma grande humilhação. É humilhação em todos os sentidos que você pode imaginar. Quando nós observamos, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo aborda esta humilhação e diz a respeito do Senhor Jesus que ele se esvaziou. Veja aí o capítulo 2, a partir do versículo 5, o que o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou. O que foi o Natal para Jesus? Humilhação. A humilhação do Deus Todo-Poderoso, que assume forma de homem. Assume forma de homem não como homem adulto, mas assume forma de homem como um bebê. E embora a gente tenha uma certa idolatria por criança,
Ser criança não é nada legal. A gente fala, né? Você ouve, como eu queria voltar a ser criança. Queria nada. Porque durante toda a infância, toda a adolescência e toda a juventude, todos, sem exceção, querem uma única coisa: querem se tornar adultos. Nenhuma criança quer continuar sendo criança. Toda criança quer ser adulto, porque quer autonomia, porque quer liberdade, porque quer força, porque quer direito, porque quer uma porção de coisa. E então assumir a forma de homem, nascendo de uma virgem, é extremamente humilhante para o Senhor Jesus. Primeiro porque Ele deixa a glória para vir a este mundo, que é um mundo de pecado, um mundo sujo, um mundo imundo, um mundo violento, um mundo pecador. Mas além disso é humilhação. Por quê? Porque Ele, que é o Criador do universo, pense naquele que diz: haja luz, e a luz surgiu. Haja porção seca, e a terra surgiu. Haja separação entre águas, e essa separação foi feita. Haja astros no céu para governar o dia e para governar a noite, e esses grandes astros simplesmente apareceram com o poder da sua palavra. Imagine esse Redentor agora encapsulado na forma de um bebê, que para comer precisa chorar para demonstrar que está com fome. Porque Jesus foi plenamente humano, como todos nós somos. Então Jesus nasceu de uma virgem, mas Ele teve que ser amamentado, Ele teve que ser cuidado, Ele teve que ser ensinado a dar os primeiros passos. Imagine aquele que criou o homem tendo que aprender a andar. Imagine aquele que fez o universo tendo que aprender a falar. Imagine aquele que criou todas as coisas ter que se submeter ao cuidado e à proteção e a todas as providências que um casal podia lhe oferecer. E especialmente no caso dos seus pais, um casal muito pobre. Essa é a condição. Isso é humilhação. O nascimento de Jesus entre nós, para se tornar um legítimo representante do homem, foi para o Senhor Jesus, em primeiro lugar, humilhação. E essa humilhação, ela consistia em pelo menos 4 aspectos específicos. O primeiro deles é esse que o apóstolo Paulo cita, que é o esvaziamento. Ele deixar a glória de Deus, deixar as mansões celestes, se esvaziar do seu poder e da sua glória, para poder habitar entre nós. Se Cristo não se esvaziasse da sua própria glória, nós sequer poderíamos contemplá-lo. Mas Ele foi contemplado, foi tocado, Ele foi abraçado, Ele chorou junto com pessoas, Ele orou junto com pessoas, Ele foi apertado no meio de multidões, então Ele se esvaziou da sua glória. E esta foi a humilhação do Redentor, nascer vazio da sua glória, do seu poder. A humilhação de se tornar um servo, e não apenas servo de Deus o Pai, porque nesse sentido há comunhão perfeita entre o Pai e o Filho, mas se tornar servo inclusive de homens, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E o que Jesus fez foi servir a nós homens, servir a tal ponto que Ele foi capaz de entregar a si mesmo, nos substituindo naquela cruz, para que nós fôssemos salvos. O que é Natal para o Senhor Jesus? É serviço, é a humilhação de quem teve que se esvaziar e teve que servir. Esta humilhação consistia também na obediência a uma lei que foi dada para apontar para Cristo, e o próprio Cristo agora tem que viver debaixo dessa lei, inclusive seguindo os próprios cerimoniais que foram dados por Deus ao povo de Israel, para que o povo enxergasse Jesus, e agora o próprio Jesus tem que se submeter a essas leis. E a principal humilhação que Jesus sofreu é a humilhação da rejeição dos homens. João diz aí no texto que nós lemos: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Essa é a completa e total humilhação. Então, quando nós falamos de Natal, nós pensamos em luzes, nós pensamos em coisas bonitas, nós pensamos em banquetes, nós pensamos em presentes, nós pensamos em coisas que nos façam ficar cheios, aquilo que engrandece a nossa vida, que enobrece a nossa vida, que traz alegria, que traz contentamento, que traz júbilo. Mas quando nós olhamos pelas lentes do Senhor Jesus, o que foi o Natal para Ele? Foi o momento da mais profunda humilhação da sua existência eterna, porque foi o momento que Ele deixou a casa do Pai para habitar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas também, olhando para esse texto, nós podemos observar que, além de ser
humilhação, de significar a humilhação do Criador e Redentor, o Natal foi para Jesus a execução sacrificial do plano redentor da Trindade. O Senhor Jesus é dito por João aqui, contado por João, como a luz que vindo ao mundo tira as trevas, bane as trevas. Esta é a obra do Senhor Jesus, este é o acordo no conselho da Trindade. No conselho da Trindade, Deus resolveu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, resolveram que eles trariam salvação para homens que estavam em trevas. E para que isso acontecesse, a lei tinha que ser cumprida, as profecias tinham que ser cumpridas, e então Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, o Messias, tinha que vir a este mundo, tinha que se tornar homem como nós, tinha que esmagar a cabeça da serpente, tinha que pagar a nossa dívida lá na cruz, tinha que nos substituir para poder nos justificar diante de Deus. E então, para que isso acontecesse plenamente, Cristo precisava nascer neste mundo. O Natal precisava acontecer, o nascimento redentivo precisava acontecer, tanto quanto a vida sacrificial e o sacrifício final do Redentor. Então, para Jesus Cristo, João está nos mostrando que o Natal é um momento de execução do sacrifício do Redentor, estabelecido, acordado e determinado na Trindade. Agora, quando nós observamos isso, nós podemos pensar, mas por que Cristo fez isso? O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que o Senhor Jesus fez isso para nos enriquecer. Estávamos pobres, empobrecidos de todas as formas possíveis, mas o Senhor enviou o seu Filho para ser a nossa riqueza, para nos fazer ricos, não de ouro, não de prata, mas ricos da sua graça, da sua bondade, ricos por recebermos sem merecer o seu amor, por recebermos a certeza de uma vida eterna, por recebermos uma herança gloriosa, por sermos colocados, enxertados na família de Deus de forma adotiva pela ação de Cristo Jesus. E então, o que é o Natal? João está mostrando para nós que o Natal é esse tempo em que a luz brilhou entre os homens para banir de nossa história e de nossa vida as trevas. E isso acontece na vida de quais pessoas? Acontece na vida daqueles que creem, aqueles que recebem. Veja o versículo 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Natal é a execução do plano redentivo, sacrificial do Senhor, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal é ser presenteado, e no caso do Senhor Jesus, é oferecer-se a si mesmo como um presente, o maior de todos os presentes, o mais indescritível presente para homens perdidos. Depois você pode ler o texto que está aí na capa do boletim. E o texto fala sobre isso, sobre esse presente que é o próprio Senhor Jesus para as nossas vidas. E embora este presente não te custe absolutamente nada, ele custou um preço altíssimo para Jesus. O preço da humilhação, o preço do serviço, o preço de uma vida completa voltada à obediência ao Pai em prol de homens pecadores como nós, como aqueles que rejeitaram Jesus nos dias em que Jesus esteve entre nós, como estes que rejeitam Jesus até hoje, como estes que equivocadamente não se aproveitam, não se valem de uma oportunidade oferecida por Cristo, que é a oportunidade de redenção, a oportunidade de sair das trevas e caminhar na sua luz, a oportunidade de receber este poder de ser feito filho de Deus. Natal é tempo de narrarmos isso. Nós vimos que esta é a grande verdade em comum no Natal de José e Maria, no Natal dos pastores, no Natal dos sábios, dos magos do Oriente e no Natal de Cristo. Em todos estas visões, sempre você tem um ponto de convergência. E que ponto de convergência é esse? Natal é a execução, é o início, é a concretização e é o final desta obra de redenção. É o Filho de Deus prometido vindo ao mundo, é o Filho de Deus encarnado para a redenção dos homens, é a luz que brilha no meio das trevas. É por isso que ele foi anunciado por uma estrela, porque é exatamente isso que ele significa, a luz que brilha no meio da noite, que brilha no meio das trevas, para salvar os homens. Você vive em trevas,
Você tem sentido nuvens escuras sobre a sua vida, sobre sua família, sobre sua casa? Cristo nasceu exatamente para resolver este problema. E Ele sacrificialmente se ofereceu para trazer luz para cada um de nós. E então o Natal é isso. Natal não é árvore, Natal não são as bolinhas, não são as luzes. Embora a gente goste, isso traga beleza, isso traga um tipo de harmonia para dentro das nossas casas, mas não é isso que traz paz, não é isso que traz luz, não é isso que traz salvação para a sua vida. O único que pode fazer isso é Cristo Jesus. E essa obra de salvação e de redenção foi uma obra dolorosa, difícil, humilhante para o Senhor Jesus, sacrificial, mas Ele foi até o fim. No Evangelho de João, capítulo 13, o Senhor Jesus disse, ou João diz a respeito do Senhor Jesus, que Ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. Ou seja, Jesus não desistiu deles em nenhum momento. Jesus não voltou atrás em nenhum momento. Da mesma forma que Jesus não desistiu de você até hoje, e não voltou atrás, e não desistirá. Porque o mesmo evangelista João, no capítulo 10, diz que o Senhor Jesus veio para salvar as suas ovelhas, aquelas que o Pai lhe deu. E Ele mesmo diz, nenhuma das que o Pai me deu se perderá. Pode passar 1 ano, 2 anos, 1 década, pode passar muitas circunstâncias, boas e ruins, mas a luz do Senhor, ela vai trazer salvação sobre todos aqueles que creem. E ainda que a gente tenha dificuldade de crer, mas o próprio Senhor nos capacita a isso. Por isso, nesta manhã, véspera de Natal, desse Natal convencionado dentro do nosso calendário, que nós obviamente sabemos que não foi exatamente nessa data, mas nessa data que nós escolhemos para comemorar, eu sugiro a você que você reconheça o Natal de Cristo Jesus sobre a sua vida. Este Natal que foi sacrificial para o Senhor Jesus, mas é uma bênção para você, porque é a execução deste plano redentivo do Senhor para a sua vida. Você precisa de redenção sim, como eu precisei, como todos nós aqui precisamos. Você precisa de redenção, porque todos nós nascemos em trevas, todos nós cometemos pecado, todos nós temos uma dívida diante do Senhor, e essa dívida só pode ser resolvida pelo Natal, pelo Senhor Jesus que veio, se encarnou humildemente para tomar o nosso lugar, pagar a nossa dívida e fazer uma aliança entre nós e Deus para que fôssemos recebidos na família do Pai. E aí depois disso você poderia pensar, mas pastor, se foi humilhação para Jesus e se foi sacrificial, será que Jesus está contente no Natal? Será que isso tudo trouxe alguma alegria, algum contentamento ao coração de Jesus? Essa é uma grande pergunta. Quanto custou a minha salvação? Eu sei que custou o sangue de Jesus, mas Jesus fez isso de que maneira? Ele fez isso obrigado, Ele fez isso revoltado, chateado, entristecido, Ele fez isso com um semblante descaído? Foi assim que Ele fez isso? Não, não foi assim, porque o Natal também é para Jesus a publicação do beneplácito da vontade de Deus. Jesus Cristo veio a este mundo, se encarnou, mas veja, Ele não veio emburrado, chateado, aborrecido, chorando, entristecido, contrariado. Ele não veio assim. O versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio com o rosto de Filho de Deus, Ele veio com a alegria do Filho de Deus, Ele veio com a graça e com a glória do Filho de Deus. E então esta obra de salvação da sua vida e da minha vida não foi pesarosa, não foi triste para o Senhor Jesus, muito pelo contrário. Quando nós lemos a respeito desta obra, descrita pelo apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, ele vai citar 2 vezes, entre o versículo 1 e o versículo 9, que tudo isso foi feito segundo o beneplácito da vontade de Deus. O conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sentiram o maior prazer em salvar você. Foi com dor, foi com sacrifício, foi, mas qual o sentimento que estava transparente, que estava claro no semblante de Cristo Jesus?
Nós não tivemos este privilégio de contemplá-lo fisicamente, mas pelas lentes das Escrituras nós podemos contemplar Cristo em todo o seu ministério. E em todo o seu ministério, o que nós sabemos a respeito do Senhor Jesus é que Ele trouxe graça, Ele trouxe misericórdia, Ele trouxe amor, Ele trouxe alegria, e Ele demonstrou que o que Ele estava fazendo era algo que lhe dava prazer. Não a dor, como se fosse alguma coisa sádica, não a dor, não o sacrifício, por sentir o sacrifício, mas por saber por que Ele estava fazendo. Ele estava fazendo em obediência ao Pai, Ele estava fazendo em obediência à Trindade, Ele estava fazendo voluntariamente, Ele estava fazendo porque isso é o que lhe dava mais prazer. Essa palavra beneplácito, eu gosto muito dela e sempre volto a repetir, porque nós precisamos entender o que nós somos para o Senhor, para a Trindade, o que você é para a Trindade. Humanamente falando, nós não somos absolutamente nada, nós não passamos de um pedaço de carne andante. Humanamente falando, nós todos envelhecemos, ficamos cheios de doença, nós todos temos péssimos hábitos, temos péssimos costumes, todos nós, por mais educados que nós sejamos, nós também não passamos de pecadores e de ruins, imperfeitos. Mas quando Deus sentou-se no conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e elegeu o seu nome, colocou o seu nome num livro, e olhou para isso e falou: nós vamos salvar essa pessoa. Qual foi o sentimento? Quando o Pai disse: mas vai custar a sua vida, meu filho. Qual foi o sentimento da Trindade? O apóstolo Paulo diz que o conselho da Trindade fez isso segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é uma vontade prazerosa. Não é simplesmente aquilo que você sente vontade de fazer, mas é aquilo que você sente vontade de fazer ou de ter, que te dá maior prazer. Pense agora por um instante, o que te daria maior prazer no dia de hoje? O que te daria maior alegria no dia de hoje? Seja sincero com você mesmo, pense sobre isso. E eu tenho certeza que só de pensar você vai esboçar um sorriso no rosto. Porque quando a gente pensa naquilo que é aquilo que é mais prazeroso para a gente, isso faz a gente sorrir. Salvar você foi aquilo que deu maior prazer à Trindade. Deus ficou mais feliz em salvar você do que em criar este mundo. Não tenha dúvida que Jesus ficou muito mais contente em tirar você das trevas do que em criar todas as coisas. O que trouxe maior alegria ao Senhor foi salvar a sua vida, muito mais do que criá-la. Se você ainda não está vivendo dentro do âmbito desta salvação que é anunciada a nós no Natal e na obra de Cristo Jesus, não tenha dúvida que quando você reconhece que Cristo é o Senhor da sua vida, você vai causar tanta alegria no Senhor, que a Bíblia diz que quando uma alma se converte, acontece festa no céu, porque para o Senhor, uma única vida vale mais do que o mundo inteiro. Quanto vale a sua vida? Humanamente falando, nós não valemos nada. Mas quanto vale a sua vida para o Senhor, que foi capaz de dar o Filho dele para te salvar? A sua vida vale tudo, porque ela é o beneplácito da vontade de Deus. O que dá maior prazer em Deus é salvar você. Foi nos salvar. Por isso que João, quando fala a respeito desta obra de Jesus, diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele estava cheio de graça e de verdade. Ou seja, por onde ele andou, ele demonstrou o seu amor, sua bondade, sua alegria, seu contentamento, seu beneplácito em habitar entre os homens para salvá-los. O que é o Natal para Jesus? O Natal para Jesus é um momento de maior prazer, porque Ele está cumprindo o plano redentivo para salvar você, e a sua salvação traz alegria e contentamento pleno ao coração do Criador. Assim como o pecado faz com que o Espírito Santo de Deus seja entristecido, seja contristado, a redenção realizada por Cristo Jesus traz alegria plena dentro da Trindade. O que é Natal para Jesus? Natal para Jesus é a publicação da grande alegria e do grande contentamento de Deus em salvar homens pecadores. Isso é maravilhoso, porque isso é um grande privilégio, uma grande alegria. O Senhor nos enriquece, nos dá valor, e Ele faz isso sacrificialmente, e Ele fica muito feliz em fazer isso.
Eu gosto de uma história, a história do Johnny Lingo. Volta e meia eu conto essa história, e como eu quero concluir aqui falando sobre isso, eu vou contar de novo aqui para vocês. Quem já sabe, perdão, vou repetir novamente. Johnny Lingo era um negociador indiano, um jovem negociador indiano que era solteiro. E ele se apaixonou por uma mocinha chamada Sarita. A Sarita, entre as moças da cidade, não era a mais bonita, não era a mais desejada, não era aquela mais cobiçada. Naquela cultura onde eles estavam, normalmente quando você ia pedir uma moça em casamento, você tinha que pagar um dote. E o dote era pago em camelos. Uma moça muito bonita, mas muito bonita mesmo, ia receber uma oferta de 4 ou 5 camelos, e o pai ia chorar e ia acabar saindo por 6 camelos. Uma moça como Sarita não ia dar mais do que 2 camelos, essa era a verdade. Mas ele estava apaixonado por Sarita, e todo mundo sabia disso, e estava aguardando o dia em que Johnny Lingo ia lá fazer o pedido de casamento e pagar o dote. Quando chega este dia, uma certa multidão ficou ao redor da casa, porque queriam ver que o poder de convencimento do grande negociador versus a beleza inexpressiva de Sarita podia sair até camelo para o Johnny Lingo, ao invés dele pagar camelos. Então todo mundo ficou lá esperando para ver o que ia acontecer. Johnny Lingo entrou. Passado algumas horas, Johnny Lingo saiu junto com o pai da noiva e a noiva, e o casamento foi anunciado. E todo mundo queria saber: e aí, quantos camelos foi o dote? E Johnny Lingo orgulhosamente falou: eu paguei por Sarita 8 camelos. E aí todo mundo: nenhuma noiva recebeu 8 camelos até hoje. E quando passou o tumulto, os mais chegados, os mais próximos de Johnny Lingo chegaram para ele: viu, mas o que aconteceu? Como assim 8 camelos? E Johnny Lingo disse: 8 camelos, porque eu queria me casar com uma moça que valesse 8 camelos. Então eu paguei 8 camelos por ela. Passado alguns anos, esta Sarita, ela começou a estampar uma beleza que ninguém nunca tinha notado. E com o tempo as pessoas começaram a perceber que ela na realidade era muito linda, e que Johnny Lingo enxergou algo que ninguém tinha visto ainda. E em pouco tempo depois, e essa é uma história do século XIX, que aconteceu realmente na Índia, Sarita, pouco tempo depois, foi eleita a mulher mais bonita da Índia. E por que isso aconteceu com ela? Porque Johnny Lingo pagou 8 camelos. Você entende o que essa história tem a ver com você? Nós não temos valor algum, mas no Natal, Deus decidiu dar por você muito mais do que um carneiro, muito mais do que um boi. Deus decidiu pagar por você muito mais do que 8 camelos. Deus decidiu pagar pela sua vida a vida do próprio Filho dele. Isso é amor, isso é graça, isso é valor, isso é enriquecimento. Você sabe quanto você custa e o quanto você vale para Deus? Você vale a vida do Filho dele, a vida de Jesus Cristo. O que é o Natal para Cristo Jesus? É a publicação deste grande amor de Deus por mim e por você. E a única pergunta que eu tenho para fazer, encerrando esse assunto com vocês sobre o Natal, é: o que você vai fazer dessa grande oferta dada por Deus, chamada Natal? Você vai simplesmente continuar trocando presentes materiais e pobres com as pessoas? Ou você vai, primeiramente, receber em seu coração este grande presente, que é Cristo Jesus, o pagamento pela sua vida? Você vai apenas falar sobre os presentes que você ganhou, que estão lá debaixo da árvore? Ou você vai falar sobre esse supremo presente dado por Deus, que é o seu Filho? O que você vai fazer deste Natal? Vai deixar com que ele seja apenas mais uma data entre muitas que você vai comemorar ao longo da vida? Ou você vai fazer deste Natal, pela graça e misericórdia do Senhor, um Natal permanente na sua existência, uma data para ser comemorada todos os dias, porque Cristo nasceu para salvar você, para me salvar. Nós precisamos deixar de diminuir o Natal como nós temos diminuído. Deixar o Natal circunscrito a um dia do ano é uma grande tristeza para a nossa vida, e uma baita injustiça com a obra do Senhor.
porque esta obra é para ser lembrada todos os dias, porque é assim que nós somos salvos e fomos enriquecidos por Deus. Que Deus nos ajude a aproveitar este Natal. Que você, que ouviu esta mensagem nesta manhã, aproveite este Natal, renda-se ao Senhor, reconheça-o como o Senhor da sua vida, deixe a luz dele brilhar sobre as suas trevas, sobre as nossas trevas, e louvemos e adoremos aquele que manifestou o maior amor por cada um de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu quero convidá-los a...